A segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, depois que você achar, eu vou pedir para que a igreja se coloque em pé mais uma vez, para nós orarmos e pedirmos a direção e a revelação da palavra de Deus, em nome de Jesus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós iremos ler a partir do versículo 14. Na semana retrasada eu falei sobre a conversão de Saulo, que se tornou mais conhecido como o apóstolo Paulo, e o que Deus havia falado a respeito dele, que ele era um vaso escolhido, né? Então, a Bíblia nos compara como vasos, e Paulo foi um vaso que Deus escolheu, transformou a vida dele e fez dele um pregador do Evangelho. Aquele que perseguia se tornou perseguido, né? E por conta da fé daquele homem, do trabalho, do esforço, do sofrimento que aquele homem passou no seu ministério, hoje nós também podemos estar aqui glorificando a Deus. Hoje nós estamos aqui glorificando a Deus, tendo conhecimento da verdade, porque Deus escolheu um vaso que não temeu a morte, que não teve medo das tribulações, que não teve medo das adversidades, mas encarou a cada uma e disse: não, se tiver que morrer, eu vou para Jerusalém. E o pessoal dizendo para ele: não vai não, você vai para lá, você vai morrer. Eu vou para lá, fui. E os irmãos dizendo, chorando para ele, falando com ele: Paulo, não vai para lá não. E ele pegou e foi. Deus deu graça a ele, de lá ainda foi para Roma e cumpriu o ministério dele, e o Senhor foi glorificado na vida daquele vaso. E Deus quer ser glorificado, irmão, nesse tempo, na minha e na sua vida. Você também é um vaso que Deus escolheu. Agora, você precisa decidir o que é que você vai fazer da sua vida. Se você vai dar um sentido para a tua vida no reino de Deus aqui, ou se você vai ser um vaso que dá para usar, ou um vaso que à toa, né? Se você vai ser um vaso útil ou um vaso inútil, aí você decide, mas Deus já fez a parte dele. Feche seus olhos, vamos falar com Deus em o nome de Jesus. Pai bendito e amado, aqui nós estamos ainda na tua presença. Dai-nos agora, meu Deus, a direção e a revelação da tua palavra. Fala conosco nessa noite. Nós temos glorificado ao teu nome, meu Deus, pelo momento glorioso da adoração, mas nada pode, meu Deus, e nada supera o que está escrito na tua palavra, meu Deus, e é nela que nós nos apoiamos, nela nós meditamos, nela, Senhor, nós nos fortalecemos, porque a tua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Como é bom, meu Deus, ouvir a tua palavra, como é bom, meu Deus, receber a tua palavra, como é bom andar, meu Pai, na tua palavra, como é bom viver a tua palavra na nossa vida. Por isso, meu Deus, nessa noite, edifica a nossa vida, meu Pai, aumenta a nossa fé nessa noite, em nome de Jesus. Eu oro agora para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para tornar notório o mistério do teu evangelho, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Toma o teu assento, irmãos. Deus abençoe pela reverência. Eu ainda essa semana, lendo as Escrituras Sagradas, e
fazendo a minha leitura diária no meu trabalho, logo bem cedinho, que é o horário mais tranquilo. E enquanto eu comecei a ler, eu me emocionei com algo que eu lembrei, que o apóstolo João, ele vai falar lá no capítulo 5, ele vai ter, do livro do Apocalipse, João vai ter uma visão de um livro que foi mostrado, e ele olhou, e ele vai dizer que ninguém ali era digno de abrir o livro e desatar os 7 selos que estava naquele livro. E aí a Bíblia diz que ele começa a chorar, porque ele olha, e ele não vê ninguém capacitado naquele momento, para que pudesse pegar aquele livro, e abrir os selos para falar, para descrever o que tinha dentro daquele livro, qual era a revelação que estava dentro daquele livro. E daqui a pouco ele começa a chorar, e alguém diz para ele assim: João, não chores, eis o Cordeiro de Deus, ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E aí, irmãos, enquanto eu lembrei disso, não era nem isso que eu estava lendo um outro texto da minha leitura diária, e eu comecei a chorar, porque eu olhei para mim e eu falei: Senhor, eu não sou digno de abrir esse livro, eu não sou digno de abrir. Sabe, irmão, a palavra de Deus é santa, as escrituras sagradas é algo maravilhoso, e se a gente olhar para o quão pecador que nós somos, nós vamos entender que nós também, como João estava olhando, e nem ele mesmo se achou digno de pegar aquele livro e abrir e desatar o selo. Mas se hoje nós estamos aqui abrindo esse livro e desatando o que está escrito nele, não é mérito nosso, é a graça de Deus. Foi pelo sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquela hora eu comecei a chorar e falar: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou digno de pegar nesse livro, eu não sou digno de abrir esse livro, mas porque o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor, por tua graça e por tua misericórdia e pelo teu favor, me deu a graça de ler e pegar nesse livro. Oh, irmãos, por isso, valorize as escrituras sagradas. Você tem um livro que pode mudar a sua vida, você tem a escritura que pode mudar a sua mente, o teu coração, pode fazer um crente de verdade, pode fazer de você uma pessoa séria no Evangelho. Pastor, mas eu leio e muita coisa eu não entendo. Peça sabedoria a Deus, irmão. A Bíblia diz no livro de Tiago: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá de graça. Ele nem cobra nada, Ele vai te dar. O Espírito Santo se encarrega de revelar para você o que está escrito, porque a palavra veio dele. Toda a escritura, divinamente, foi inspirada por homens de Deus. Inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. Então ele se encarrega de abrir o seu entendimento, quando ele vê pelo menos a predisposição de você querer conhecer as escrituras sagradas. Então, quando você faz isso, o próprio Deus se encarrega de abrir o seu entendimento e alimentar o seu espírito. Mas vamos para o nosso propósito, aquilo que Deus tem colocado no meu coração nessa noite. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14, diz assim: traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Então Paulo está escrevendo a Timóteo, está dando alguns conselhos a ele. Timóteo, que foi um filho na fé de Paulo. Então Paulo está ensinando, porque Timóteo era novo, era um rapaz novo, mas que já tinha uma grande responsabilidade no reino de Deus, com as coisas de Deus. Então Paulo está dando algumas instruções para esse moço se manter firme na sua fé e na sua comunhão para com Deus. E aí ele diz assim, versículo 15: procura apresentar-te para quem, irmãos?
a Deus, aprovado, diga aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então Paulo está dizendo para Timóteo, olha, ô Timóteo, procura se apresentar diante de Deus, aprovado, se apresente diante de Deus como alguém que não vai ter vergonha de chegar diante de Deus, de se apresentar diante de Deus, porque você sabe que se você se apresentar diante dele, com verdade e sinceridade, então você vai ser uma pessoa aprovada. Irmãos, Paulo não está dizendo para que Timóteo procure se apresentar diante dele, diante dos homens, não, se apresentar a Deus. Às vezes as pessoas querem se apresentar para as pessoas, querem se aparecer para as pessoas, querem se apresentar como alguém aprovado. Eu vou assim, eu vou fazer aquilo outro, eu vou procurar me apresentar lá para o pastor, porque se ele ver que eu estou fazendo alguma coisa, ele vai me aprovar. Não, irmãos, procure se apresentar primeiro a Deus. Eu vou me apresentar. Quando você sabe que é dia de culto, então você prepara o seu coração, não para se apresentar aqui para o pastor Israel. Eu vou me apresentar lá para o pastor ver que eu estou lá. Não. Se apresente para Deus, se prepare para se apresentar diante de Deus, para que a sua vida, o seu culto, seja um culto aprovado, que Deus vai olhar e vai falar assim, poxa vida, valeu a pena hoje o encontro com o meu servo, com a minha serva, para que você saia daqui edificado, porque o seu culto Deus recebeu, foi aprovado por Deus, a tua adoração, a sua oração foi aprovada por Deus, a sua busca foi aprovada por Deus. Então procure sempre se apresentar a Deus primeiro, porque se eu me apresentar bem diante de Deus, irmão, acabou. Eu não estou aqui para me apresentar, para me aparecer para os homens, não, eu estou aqui para apresentar a minha vida a Deus, para me apresentar a Deus, e eu quero que cada vez que eu vier a esse lugar, eu quero que a minha vinda a esse lugar não seja vã, mas que seja aprovada por Deus. Eu quero que o meu louvor seja aprovado por Deus. Eu quero que a minha oração seja uma oração aprovada, porque se Deus receber a minha oração e aprovar, eu sei que vai ter a resposta de Deus na minha vida. Eu sei que se Deus aprovar a minha adoração, isso vai resultar em bênção na minha vida. Eu sei que se eu me apresentar para Deus e entregar a minha oferta financeira, o meu dízimo, a minha oferta, e for aprovado por Deus, Deus vai abrir as portas e vai fazer coisas maiores na minha vida. Por quê? Porque foi aprovado. Eu me apresentei, eu procurei me apresentar como alguém aprovado por Deus. Aprovado por Deus. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, olha, procura se apresentar a Deus como alguém aprovado, e depois como obreiro, de que você olhe para você, e como obreiro você fala assim, eu, graças a Deus, não tem nada que me envergonhe. Você tem que olhar para você, irmão, não só como obreiro, como um cristão, mas você tem que olhar para você e falar assim, poxa, será que tem algo na minha vida, como um vaso, será que tem alguma coisa que me envergonha, como um cristão? E aí você tem que olhar, se tem alguma coisa em você, que ainda envergonha o nome de Jesus, que ainda as pessoas olham e dizem assim, pô, isso não está muito certo, então você precisa se apresentar mais ainda para Deus. Então você precisa buscar mais ainda de Deus. Para quê? Para que você seja uma pessoa de que não tenha de que se envergonhar. Você anda livre na rua, você anda livre no bairro, você vai em qualquer lugar, e se alguém te vê em qualquer lugar, você não tem do que se envergonhar. Você é uma pessoa clara, você é uma pessoa limpa diante de Deus e diante da sociedade, diante dos irmãos.
Se a pessoa te ver na rua, você não vai precisar, sabe, baixar a camisa porque está mostrando a barriga, não vai precisar correr, não vai precisar, sabe, se esconder. Não, você é uma pessoa aprovada. E se a pessoa te ver em casa, te ver na rua, te ver na igreja, você é uma pessoa aprovada, porque você é uma pessoa verdadeira, porque você está se apresentando primeiro para Deus. Para Deus. Então, eu não posso me apresentar de uma forma vergonhosa, não. Eu tenho que me apresentar como alguém que não tenha nada de se envergonhar, né? De que se envergonhar. Não, eu sou servo de Deus e eu não tenho vergonha de dizer. Eu sou cristão e eu não tenho vergonha de dizer. Eu carrego a Bíblia mesmo e eu não tenho vergonha de carregar a Bíblia. Eu louvo a Deus mesmo, na minha casa a gente adora a Deus mesmo, tem louvor mesmo, eu não tenho vergonha, eu não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. É isso, irmão, é essa certeza, é essa convicção. Não, eu sou isso, eu sirvo a Deus, e é assim que eu me apresento diante dele. Está indo para onde agora, fulano? Estou indo para a igreja. Mas de novo, outra vez, e amanhã eu vou de novo, e depois eu vou de novo, e eu não me envergonho de estar cada dia mais na presença do meu Deus. É maravilhoso, aleluia, diga glória a Deus aí, irmão. Você tem vergonha de dar glória a Deus? Não pode se envergonhar, irmão. Você está aqui, você tem que levantar a mão mesmo. A hora que o pastor fala, levanta a mão mesmo. A hora que o pastor fala aleluia, você fala aleluia. Fala glória a Deus, você dá glória a Deus. Porque eu não tenho vergonha, eu não tenho do que me envergonhar. Eu sou livre para levantar minhas mãos, eu sou livre para levantar minha voz e glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não tenho nada que me desabone. Aí vem o outro ponto aqui que é interessante e importante para a nossa vida, que é o que eu estava citando aqui, que maneja bem o que, irmão? A palavra da mentira. É isso que está escrito? Porque tem gente que maneja bem a palavra da mentira, sim ou não? Tem gente que tem a mentira e consegue dominar, e conta uma mentira em cima da outra, e ela se enrola ali, e daqui a pouco tem que contar outra mentira para esconder a outra, e quando vai ver a pessoa está toda enrolada na mentira, mas ela maneja bem a palavra da mentira, ela fala bem a mentira. Vocês conhecem alguém que consegue mentir assim? Você está vendo que a pessoa está mentindo, mas ela faz toda aquela história, né? Tem gente que não bola toda a mentira e faz todo aquele negócio, mas Paulo está dizendo para Timóteo, não, tem que manejar bem a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade, irmão? Nós temos que manejar bem, é essa palavra aqui, essa é a palavra da verdade, essa é a verdade que não muda, essa é a verdade que liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cada vez que eu me mergulho nessa verdade, cada dia que eu conheço mais dessa verdade, essa verdade tem libertado a minha vida, essa verdade tem libertado o meu interior. Então, irmão, a pessoa que conhece, que maneja bem essa palavra da verdade, ela consegue dominar as situações, os problemas. Por quê? Porque manejar, porque Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, quando ele fala da armadura de Deus, ele vai falar tomando também o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então tem que saber lutar. Como que um soldado vai para a guerra, irmão, e não sabe usar a espada? É ou não é, pastor? Como que a pessoa vai para a guerra, e o que eu vou fazer com isso aqui? Não, irmão, tem que manejar bem, a pessoa tem que ser habilidosa, ela tem que saber o que ela está fazendo. Deixa eu te dizer uma coisa, enquanto a gente estiver nesse mundo aqui, irmão, é guerra, descanso é só quando subir, quando acabar. Então pensa você que aqui vai ser mamão com açúcar não, leite com pera, que não vai, é guerra, irmão. E cada vez a guerra vai aumentando. Tem guerra que a gente passa aí, é terrível, a batalha é travada, a guerra é difícil, e se você não tiver com a espada afiada, se não souber manejar bem a palavra da verdade, irmão, vai perecer. Por isso nós temos batido aqui na tecla,
para que os irmãos conheçam a palavra da verdade. Tem que dominar, irmão, tem que conhecer, tem que sentir o peso da espada. O soldado, ele tinha que saber o peso da espada, né? Contra o lado que ela cortava bem, tinha que ter domínio. Não é de qualquer jeito que se entra numa batalha, não é de qualquer jeito que se vai para uma guerra. Tem que dominar, tem que manejar bem a palavra da verdade. Essa verdade que corta por os dois lados. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, ou 2 fios, ela corta para os dois lados, corta para cá, corta para lá, aleluia, não tem quem passe sem, quando essa palavra atinge o seu objetivo, não tem quem fique de fora. Ela corta para cá, amém, pastor? Corta para lá, e ela pega todo mundo, irmão, corta daqui para baixo, pega todo mundo, a palavra da verdade. Versículo 16, vamos correr que eu quero chegar na outra parte aqui, senão eu me enrolo. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Ou seja, Timóteo, não dê atenção para a conversa fiada, Timóteo. Não dê atenção para essas coisas aí, sabe? Essas conversas que não edificam, falatório profano, não edifica, não vai produzir coisa boa em você, esquece isso daí. Nós, como servos e servas de Deus, nós precisamos, irmãos, entender isso. Às vezes as pessoas dão mais atenção para os falatórios que não edificam, para falatórios profanos. Você sabia, você não sabe que fulana falou de você? Falou, esquece aí. Você não sabe que ciclano falou de você. Você conhece? A sua vida é uma verdade diante de Deus? Você tem do que se envergonhar? Não, então esquece isso daí, irmão. Deixa para lá. É profano, é falatório que não vai edificar, é coisa que não vai acrescentar na sua vida nada de bom. Deixa para lá e se apegue àquilo que Deus está falando, se apegue à palavra de Deus, porque é ela que produz fé dentro do nosso coração. A Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então se apegue naquilo que você ouve a respeito da palavra de Deus e guarde isso no seu coração. Porque se você parar para ouvir o que a pessoa falou de você, pronto, você vai perder a comunhão, vai ficar com raiva, vai ficar com mágoa, vai guardar o ódio no coração, pronto, aí dá ruim. Então, se alimente, esconda a palavra no seu coração. Davi disse isso, lá no Salmo 119. Escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Ele diz ainda no Salmo 119, como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a sua palavra. No 105 ele vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, irmão, a palavra só tem coisa boa, então vale a pena guardar, esconder a palavra de Deus dentro do coração. Então, se você quer ser um vaso escolhido por Deus, utilizado, usado por Deus, você tem que guardar o que vem de Deus, o que vem da palavra de Deus, e isso vai causar bons resultados no seu interior, na sua vida. E a palavra desses roerá como gangrena, é câncer, né? Entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Eu não vou entrar aqui nesse tópico aqui desses homens, não, para eu não tomar mais tempo aqui. Vamos seguindo aqui. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são os seus. Conhece ou não conhece, irmão? Deus conhece a nossa vida. Então, eu não sei, irmão, as pessoas se enganam às vezes de querer ser uma coisa aqui e outra lá fora, como se Deus não olhasse para a pessoa, como se Deus só olhasse para a gente quando nós estivéssemos aqui. Eu estou de joelho, eu estou com as mãos levantadas, eu estou dando meu dízimo, eu estou dando minha oferta. Deus está vendo isso aí, mas Ele está vendo você lá fora também. Deus está vendo a gente aqui no culto, está vendo, mas Ele está me vendo lá dentro da minha casa também. Deus está me vendo aqui, mas Ele está me vendo no meu trabalho. Deus está me vendo aqui, pastor, mas Ele está me vendo no ônibus também. Deus está me vendo aqui, mas está me vendo lá no metrô também. Então, irmão,
Deus conhece aquele que são seus. E eu vou dizer uma coisa, a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma nuvem grande de testemunho. Quem é de Deus, a pessoa olha e sabe quem é de Deus também. Deus conhece e a pessoa lá fora sabe quem é de Deus e quem não é também. É que Deus conhece o quê? O interior, muito mais, né, do que o homem, é lógico. Deus conhece os pensamentos, Deus conhece a intenção do coração. Deus conhece o profundo do ser humano. Então o Senhor conhece, diga comigo, o Senhor conhece os que são seus. A gente não canta aqui? O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me preparou, me marcou, né? No seu altar para servir. Então Deus conhece, se você é de Deus, se você não é, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, ungido de Deus, Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, aparta-se da onde, irmão? Da iniquidade, diga iniquidade. Então Deus conhece aquele que é dele, e qualquer que profere o nome de Cristo, de Jesus o Cristo, aparta-se da iniquidade. Ou seja, ele não tem comunhão com as coisas do pecado, com as coisas que não edificam, com as coisas que não vêm de Deus. Ele sai fora disso daí, né? Aquele que fala que é de Cristo, aquele que fala que é de Deus, ele se aparta dessas coisas, ele foge da aparência do mal, ele corre, ele sai fora. Não, isso aqui não é para mim não. Isso aqui não é para mim assistir, isso aqui não é para mim ver, isso daqui não é para mim compartilhar, isso daqui não é para mim falar, isso daqui não é para mim pegar, isso daqui não é para mim fazer, aqui não é para mim andar, estou fora. Ah, irmão, quantas vezes eu não fiz isso aí? Olhei aqui, não, estou fora disso aí, vixe. Saía fora, irmão, saía fora. Ah, mas você é um quadrado, e prefiro ser quadrado e ir para o céu do que ser redondo e rolar para o inferno, é ou não é? Não é melhor ser quadrado, mas morar no céu, do que ser redondo e descer a ladeira do inferno? Pastor, no inferno tem ladeira? Não sei, nem quero ver, mas só para fazer uma descontrair aqui. Então, quem é de Cristo, ele se aparta dessas coisas. Agora, vamos por 20, que aí vai ficar mais interessante, que é dentro daquilo que nós temos falado aqui. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para desonra. Então Paulo está dizendo, numa casa grande, você vai num lugar que vende vasos, você vai ver lá diversos tipos de vasos, é ou não é? E aí a pessoa que gosta, né, geralmente as irmãs, a mulherada aí que gosta, né, dos vasos, não pode ver, tem gente que gosta de enfeitar e tal. Aqui nos congressos das irmãs, aqui, né, as irmãs escolhem lá uns vasão para colocar e tal, e aí vai de acordo com o bolso, é ou não é? Queria pôr um de ouro aqui? Queria, mas o bolso permite? Não, então nós vai pôr um de barro, põe um vaso de porcelana, põe lá um vaso, sei lá, de madeira, de pau, como diz aqui, mas tem gente que gosta, e Paulo está dizendo, numa casa grande, alguns tipos de vaso, tem vaso de ouro, tem vaso de prata, mas tem um vaso de pau, e tem um vaso de barro, uns para a honra, e outros para a desonra. Agora vamos trazer para a gente aqui, da mesma forma, nós como vasos diante de Deus, comparados como vasos, eu decido, irmão, se eu vou ser um vaso para honra ou se eu vou ser um vaso para desonra. Deus me escolheu, Deus te escolheu. Agora, você que decide nessa escolha, se você vai ser um vaso para honrar a Deus, para glorificar a Deus, não importa se o vaso é de ouro, não importa se o vaso é de prata, e aí eu posso até colocar isso
às vezes até na aparência, né? Se a tua aparência, você se veste como alguém que é como um vaso de ouro, se a tua aparência, você é bonitinho, né? De aparência, se você é um vaso de prata, se veste bem, é bonitinho, não importa se o vaso é de ouro, se o vaso é de prata, se o vaso é de pau, é mais simplesinho, se o vaso é de barro, não importa, o importante é se ele honra a Deus, se é para a honra de Deus, se é para a glória de Deus. Se for para a glória de Deus, se for para a honra, então é maravilhoso. Se for para honrar, se for para a honra, que alguém olhe e diz assim, poxa, aquela pessoa ali, né, é próspera, é abençoado, mas ela honra a Deus, isso glorifica a Deus. Aquela pessoa ali é abençoada, aquele vaso de prata, aquela pessoa tem uma condição abençoada, porque não é pecado ser próspero, irmão, pelo contrário, devemos ser, é bênção de Deus sobre a nossa vida, mas não é isso que vai dizer se nós somos de Deus ou não, é o quanto nós honramos a Deus. Você honra a Deus por ser um vaso de ouro? Você honra a Deus por ser um vaso de prata? Você honra a Deus, sou um vasinho de pau, pastor, mais simplesinho, mas você honra a Deus, não importa o estilo, é o que você guarda dentro. E Paulo vai dizer, nós temos, porém, um tesouro guardado em vaso de barro, para que a excelência da glória seja de Deus e não de nós. Então é o que você guarda dentro desse vaso. O que é que você tem guardado dentro desse vaso? O que é que há dentro do seu interior? Será que você tem as coisas de Deus dentro de você? Será que você tem a excelência, as coisas da palavra de Deus? O Espírito Santo habita dentro de você? Se ele habita dentro de você, não importa a sua condição financeira, você vai honrar a Deus. Você honra a Deus, você tem o Espírito de Deus dentro de você, então você vai honrar a Deus. De sorte, versículo 21, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, e aí das coisas que Paulo falou, dos falatórios profanos, se você correr disso, se você se apartar dessas coisas, se você procurar se apresentar como alguém de Deus, então, olha só o que vai acontecer, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, ou seja, separado e idôneo, capacitado para o uso de quem, irmãos? Do Senhor, diga do Senhor. Quem quer ser usado por Deus aí? E aí Paulo não colocou aqui o problema se o vaso era de ouro, de prata, de pau, de barro, não. Ele disse, se a pessoa se purificar disso, se a pessoa se separar, se santificar dessas coisas, ela vai ser um vaso para a honra, vai ser separado, vai ser capacitado para o uso do Senhor. Eu quero ser usado por Deus. Quem quer ser usado por Deus? Não importa, irmão, não importa, ainda que eu seja um vaso de pau, aleluia, simplesinho, ainda que eu seja o de barro, simplesinho, do mais baratinho que tiver aí, não tem problema. Quem é que vai me usar? É o Espírito Santo. Então a glória é para Ele, o louvor é para Ele, tudo é dele, tudo é para Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele glória, honra e louvor, hoje e para todo sempre. Então não importa qual é o material do vaso, o importante é se ele é santificado, se ele é capaz para ser usado pelo Senhor e preparado para toda boa obra. Ou seja, é para varrer a igreja, eu sou o vaso, e eu estou preparado para varrer a igreja. É para ficar lá na porta, eu sou um vaso, eu estou preparado para recepcionar, glória a Deus, estou aqui. Eu sou um vaso, para quê? Para tocar. Eu sou um vaso para cantar, eu sou um vaso para toda boa obra de Deus. Então Deus vai me usar, se eu tiver a minha vida santificada, porque Deus não usa qualquer vaso não, o vaso tem que ser separado, tem que estar limpo o vaso, viu, irmão? Principalmente no interior, né? Por isso que Paulo está falando isso aqui, ó, santificado, na onde? Primeiro no interior, separado, e aí depois capacitado para o uso do Senhor. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a minha vida cada vez mais. Para isso nós precisamos estar nessa condição. Versículo 22, foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas
E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então, corre de tudo isso daí e procura se apresentar a Deus como um vaso aprovado, como alguém aprovado, que Deus possa usar a minha e a sua vida. Você possa ser esse vaso, como eu estava dizendo aqui, eu disse no primeiro dia desse propósito, você seja o vaso que tem azeite. Pastor, só tem um pouquinho. É disso que Deus precisa. Só um pouquinho. Se você tiver um pouquinho, falar, Senhor, eu só tenho um pouquinho, eu não conheço muito a Bíblia, eu só tenho um pouquinho de conhecimento, deixa Deus multiplicar esse azeite. É lógico que você vai ter que ler, né, irmão? Você também não pode ficar lá só, não, vai ter que ler. Eu sei só falar um pouquinho das coisas de Deus. Então, abra a tua boca e Deus vai te dar graça para você fazer. Para você fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com os irmãos. Mas eu quero orar ainda com vocês. Eu não acredito em vaso que não ora, irmão. Um vaso que não ora é vazio. Não tem oração. Tudo parte da oração. Lembra lá de Saulo, que se tornou Paulo? Depois que ele se converteu, ele estava em oração. 3 dias de jejum, estava cego, falando com Deus, e depois Deus já deu visão para ele, já foi mostrando as coisas do alto. Olha só como a obra de Deus na vida daquele moço foi maravilhosa. E Deus também quer fazer essa obra, irmão, na vida de tantas outras pessoas, e Ele conta com a gente. Nós também, aí Deus fala para Ananias, o outro vaso, Ananias, vai até a casa de Judas, lá tem um moço chamado Saulo, põe a mão nele lá, que ele já recebeu a visão de que ia um moço chamado Ananias, colocava a mão sobre ele, orava por ele e ele voltava a ver. Ele está também orando, está 3 dias de jejum, olha só que coisa gloriosa. E Deus levantou aquele homem como um grande pregador do Evangelho, e Deus também quer levantar a minha e a sua vida, para que nós venhamos ganhar muitas pessoas para o Senhor Jesus. Mas tem uma coisa, tem que ter oração, tem que ter uma busca, tem que ter um desejo dentro do nosso interior, tem que ter santificação, tem que ter a capacidade que vem de Deus também, né? Se eu fosse olhar para mim, irmão, eu olho e falo, Senhor, só o Senhor para me dar capacidade para pregar o Evangelho, para falar das coisas de Deus, e Deus Ele dá essas coisas. Então feche seus olhos aí agora, você que quer ser um vaso nas mãos de Deus, você quer, através desse pouco azeite que você tem aí, você quer multiplicar na vida de outras pessoas, porque tem gente que quer só para ela. Não, eu sou o grande pregador, o azeite está aqui na minha vida. Não adianta, meu irmão, se encher aqui para querer só pular na igreja, falar língua estranha, profetizar e pôr a mão. Não, o negócio é lá fora, tem um monte de gente vazio. Tem que pegar os vasos vazios e também se doar para que essas pessoas sejam cheias do Espírito Santo, em nome de Jesus. Feche seus olhos e fale com Deus nessa hora. Pai bendito e amado, aqui nós estamos, meu Deus, nessa noite. Viemos a este lugar porque há um propósito no nosso coração, e assim o Senhor tem nos direcionado, meu Pai. Assim o Senhor tem falado no nosso coração. Eu quero ser, meu Deus, esse vaso nas mãos do Senhor. Eu quero ser esse vaso, meu Pai, que vai honrar, que vai glorificar o seu nome. Eu quero ser um vaso de honra e não um vaso de desonra, não, meu Pai. Que essa pessoa que está aqui nessa noite também possa entender, meu Deus, que o Senhor a escolheu para que ela também seja um vaso de honra nas mãos do Senhor.
e não um vaso de desonra, independente da sua condição financeira, independente da sua aparência, independente da sua roupa, do que ela veste, que o Senhor o escolheu, que o Senhor a escolheu, meu Deus, para que ela seja um vaso, para que ele seja um vaso de honra, como diz a tua palavra, para santificado e capacitado para o uso do Senhor. Ah, meu Deus, esse é o desejo do meu coração, nesse tempo, nesses últimos dias, que o Senhor possa usar a minha vida com poder e autoridade. Oh meu Deus, que esse pouquinho de azeite que há, meu Pai, no teu servo, meu Deus, venha se multiplicar na vida de tantas outras pessoas, em nome de Jesus Cristo. Então vem, Senhor, sobre a nossa vida, vem Espírito Santo nessa hora, e vem nos encher cada dia mais, meu Deus, com o teu poder, com a tua unção, com a tua virtude. Então enche, meu Pai, essa pessoa e dá a ela, meu Pai, a condição, a capacidade, para que através dela outros vasos também sejam cheios da tua presença, sejam cheios do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Nos prepara, meu Deus, para a tua boa obra, nos separa, meu Deus, para a tua boa obra. Usa, meu Deus, as mãos dessa pessoa, usa, meu Deus, a voz dessa pessoa, usa, meu Deus, a vida dessa pessoa, por onde ela for, por onde ela passar, dentro da sua casa, na vizinhança, meu Deus, que o Senhor possa colocar autoridade na boca dessa pessoa, para falar, meu Deus, do teu evangelho, em o nome de Jesus Cristo. Aqui nós estamos nessa noite, e é o que nós temos buscado nesses últimos dias, é para isso que estamos aqui, meu Deus, para que nós venhamos influenciar outras pessoas, e não sermos influenciados pelas coisas do mundo. Espírito Santo, vem nessa hora. Então vem, Espírito Santo, encher a tua igreja. Nós desejamos isso dentro do nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Se você deseja, irmão, ser usado por Deus, então fala com o Senhor aí. Se você quer ser um vaso de honra, se você quer ser um vaso para a glória de Deus, então coloque a sua vida diante do Senhor e peça para o Espírito Santo encher a tua vida e usar a tua vida por onde você for, por onde você passar. Ah, Espírito Santo, eu creio, Senhor, nessa obra, eu creio naquilo que o Senhor quer fazer em nós, que o Senhor já tem feito em nós, mais do que isso, no que o Senhor quer fazer através de nós. Ah, Deus, eu sei que se o Senhor levantar vasos de honra nesse lugar, nós iremos influenciar, meu Deus, esse bairro, nós iremos influenciar pessoas, meu Deus, desse bairro, nesta cidade, nesta nação, e até mesmo fora dessa nação, meu Pai. E por isso nós clamamos por esse avivamento, nós clamamos por essa obra, meu Deus, e por essa unção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, e graças a Deus. Diga glória a Deus. Amém. Dê uma salva de palmas, alegra o Espírito.